Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos, bem-vindos todas e todos aqui na nossa reunião de estágio obrigatório para esse próximo semestre, tá? Uma reunião rápida aqui em que a gente fala um pouco da lógica do estágio, apresenta para vocês o calendário, né? E também hoje quero mostrar para vocês algo que vai nos acompanhar no próximo semestre, que é o Moodle, né? Que vai ser um ambiente virtual onde a gente vai organizar os materiais e algumas entregas lá do estágio obrigatório. Tá? Então eu faço uma rápida apresentação, depois passo para vocês. Vocês podem fazer suas perguntas, o Gustavo aqui me ajuda. A gente tenta dirimir o máximo, né, de questões e dúvidas que vocês tiverem. Bem, o estágio obrigatório, né, como diz lá no nosso PPC, ele visa proporcionar ao discente o desenvolvimento de relações teórico-práticas, né, entre conhecimento da aula e das práticas das organizações, então, públicas e sociais, né, e é uma parte importante, constante, né, nas diretrizes curriculares nacionais, tá, para o campo de públicas. Então, o estágio, como vocês já sabem, ele foi previsto para se desenvolver em 120 horas, né, de atividades autônomas dos discentes, em que vocês geralmente dividem, né, 60 horas para o relatório, 60 horas para observações, né, para o campo mais prático. Tá? Ele está situado na 8ª etapa do curso, né, momento em que vocês já têm alguma maturidade, né, acadêmica, já acumularam conhecimento sobre as teorias, né, e já desenvolveram também algum interesse específico sobre algum campo, né, seja ele da pública ou do campo social. Então, se recomenda, né, que vocês escolham a organização para desenvolver o estágio, né, como uma etapa educativa, de aprimoramento, de avanço desses estudos, e que, se possível, já tenha alguma relação, né, com o TCC. É sempre recomendável que vocês aproveitem, né, essas experiências para enriquecer o conhecimento prático, enriquecer o conhecimento, retroalimentar o conhecimento teórico, né, e ajudar nessa construção do TCC. Tá? Olha aqui, caso você realize o estágio não obrigatório, tá, que grande parte de vocês realizam, de 30 horas semanais, né, não será possível realizar ao mesmo tempo o estágio obrigatório, tá? Pois este é o limite de horas do estágio permitido pela legislação. Então, depois disso aqui a gente pode discutir, né, um pouco com vocês, mas assim, o ideal é que vocês consigam pedir alguma licença, né, alguma possibilidade já junto com o gestor de onde vocês trabalham, né, uma liberação para que vocês possam fazer, então, esse estágio obrigatório, tá? Não pode acumular, não pode passar de 30 horas semanais. Bem, o estágio, ele possui esse regulamento próprio, né, constante no PPC do curso. Então, ele prevê, primeiro, né, a elaboração de um plano de trabalho com o orientador. Então, vocês escolhem, né, então, já tendo em vista assim, essa trajetória que vocês acumularam até aqui, o gosto, né, mais por conhecer mais a administração pública ou por conhecer mais a administração do campo das organizações de sociedade civil, né, vocês já conhecem também as linhas de pesquisa, né, com o que os professores trabalham. Então, o ideal é que vocês consigam ir juntando, né, esses interesses todos e que escolham o orientador do estágio, né, conforme esses interesses de vocês, dessa trajetória de vocês, tá? Então, escolhendo o orientador, vocês vão pensar, elaborar, né, o plano de trabalho, vão escolher a organização. Tem algumas disponíveis aqui que a gente já foi acumulando ao longo do tempo, né, o contato com algumas organizações. E daí elaboram, então, o plano de trabalho e formalizam depois a partir de um processo no SEI. Tá? Feita essa formalização, né, vocês vão organizar o estágio obrigatório de vocês em dois grandes campos, né, que é, então, as visitas nessas organizações, né, a experiência prática nessas organizações públicas ou da sociedade civil,
e a elaboração, a produção de um relatório, né, analítico, em que vocês vão fazer agora, né, algumas entregas parciais, tá? Com algumas datas já agendadas e, né, organizadas assim entre os orientadores de vocês e a coordenação da Congrade, tá? Nesse ambiente virtual do Moodle, tá? Então, a gente, na nossa área, né, a gente teve algumas discussões, assim, sobre a importância de dar um pouco mais de publicidade, de qualificar, né, essa experiência de estágio obrigatório que vocês estão fazendo, porque a gente percebeu, assim, que as experiências, às vezes, elas estão ficando engavetadas, né? Elas não estão servindo para retroalimentar, por exemplo, a tarefa de pesquisa de vocês do TCC, né? Parece assim só mais uma etapa a ser cumprida e a gente fez uma análise bem crítica assim do papel pedagógico, né? Desse componente curricular, tá bem? Então, tendo em vista toda essa avaliação que a gente fez, né? A gente decidiu criar esse ambiente do Moodle, né? Para o armazenamento de alguns documentos importantes para vocês, assim, sobre a estrutura do relatório, sobre a parte, né, do PPC, então, que consta o regulamento do estágio obrigatório, e também para colocar lá algumas datas, né, e espaços para vocês armazenarem essas entregas parciais, tá? Antigamente as entregas parciais elas se davam diretamente, né, para o orientador. Então você e seu orientador estabeleciam os prazos, né, e ficava entre vocês a combinação. Agora com o Moodle, né, essas datas são previstas para todos igualmente, dando mais publicidade, né, para todo esse processo. Tá? Depois eu volto nisso, vou passando assim, depois vou mostrar para vocês o Moodle, né? E depois abro para questões, tá certo? Então aqui algumas, né, das vagas e organizações que a gente já tem contato. Então, a Fundação Luterana de Diaconia, né, a Ana e o Pedro, cada um dispõe uma vaga, né, nessa organização. Associação de Economia Solidária, Cultura e Educação, Cascata, né? Então, a Ana e o Pedro também, uma vaga, né? Cada um dispõe de uma vaga nessa organização. E Associação Comunitária Nossa Vila, aqui tá bem pequenininho para mim. Então, também, cada um, né, a Ana e o Pedro, dispõe de uma vaga nessas organizações. Então, esses dois orientadores, né, eles têm 3 vagas para estágio obrigatório. Tá? O professor Fábio, então, tem contato com a Associação Contraponto e ele orienta, né, geralmente até 2 alunos por semestre nessa organização. O Aragon, né, disponibiliza 2 vagas na EDURGS. A Prefeitura de Nova Santa Rita, né, então a Camila está orientando lá nessa prefeitura, 2 vagas. Na Prefeitura de Canoas, né, eu tenho contato lá com essa prefeitura no setor de planejamento e oferto uma vaga para Canoas e 2 vagas aqui na CEPLAG, né, Secretaria de Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul. O professor Leonardo tem contato com o Observatório Social, oferta 2 vagas. Né? A Renata oferta 2 vagas no Museu Antropológico. O David tem contato com alguns sindicatos, né? O Diogo tem contato com o TCE também, né? E oferta 2 vagas. E assim, né, pessoal, isso é o que a gente já tem aberto, assim, né, nessa caminhada que a gente fez desde que foi inserido, né, esse componente curricular, mas vocês podem ir atrás da organização que vocês tiverem interesse, né, negociar uma vaga de estágio, porque tem que ficar claro, né, para essas organizações que o estágio obrigatório ele tem um caráter bem distinto, né, do não obrigatório. Por exemplo, vocês não vão ir lá para executar uma tarefa, né, vocês vão lá para conhecer o funcionamento do setor público, das organizações da sociedade civil, né? Vocês vão com uma pergunta prévia, com
com algo de um processo administrativo que vocês desejam conhecer melhor, né? Então, é um estágio que tem esse caráter que ele é observacional, né? E que, juntando o conhecimento dessa prática com os elementos teóricos do curso, né, vocês podem produzir algum tipo de inovação, algumas entregas, alguns produtos, né, para essas organizações, tá? Então, tem um caráter totalmente distinto do estágio não obrigatório, né? Se vocês quiserem ir atrás de organizações do interesse de vocês, buscarem professores que se disponibilizem também, né, a orientar nessa organização, isso não é só permitido, isso é incentivado, né? Inicialmente, quando todo esse processo de estágio iniciou, né, a gente tinha poucas organizações já aproximadas, né, e de parcerias estabelecidas, assim. Então, vocês que iam muito mais atrás dessas organizações, né? Agora isso mudou, a gente abriu, né, esses caminhos, né? Vocês já têm essa facilidade, mas não impede que vocês, né, vão atrás e negociem, né? Façam então essas articulações, tá? O interessante é que vocês unam, né, o útil ao agradável, assim. Acho que a mensagem que eu gostaria de deixar bem clara, assim, para vocês é essa, né? Se puderem escolher uma organização que tenha tudo a ver com interesse de pesquisa futura, para desenvolvimento de um TCC, né, ou para desenvolvimento de projeto de extensão, que vocês consigam juntar essas coisas todas, né? Fazer do limão a limonada. Bem, então, apresentado assim em linhas gerais, bem resumidas, né, os objetivos do estágio, como ele opera, né, o calendário, né, então o calendário que vocês terão que atender para iniciar as atividades lá no próximo semestre, tá? Então, essa reunião hoje, né, o passo 1, que é aquele envio, né, do e-mail para a Congrade até o dia 21 de outubro, né? Então a gente deu aí uma semana para vocês, pouco mais de uma semana, então que vocês formalizam o interesse na matrícula, tá? E até o dia 25 de novembro, né, daí vocês têm um mês, né, para ir atrás do orientador, para descobrir qual organização que vocês vão querer realizar o estágio, né? Enfim, para cavar esse campo do estágio, tá? Feito isso, vocês vão preencher o formulário, né? Que é uma prévia do plano de trabalho que vai lá no termo de compromisso de estágio, no TCE, tá? Então, vocês, o que a gente fez? Né? A gente sistematizou aquilo que existia lá no TCE, né? A gente criou esse formulário prévio para que vocês pensem com o seu orientador o que vocês vão fazer naquela organização para estabelecer, então, os objetivos, a metodologia, né? Quantas visitas vocês farão, para vocês pensar quantas horas semanais, para que vocês quebrem um pouco da cabeça nesse um mês, tá? Para chegar, então, no passo 3, né, que é essa abertura do processo no SEI, vocês precisam ter o termo de compromisso assinado, né? Então, a gente adianta o passo 2 para facilitar o preenchimento do passo 3, tá? Passo 3, então, vocês precisam preencher esse TCE e precisam copiar e colar aquele plano de trabalho que vocês preencheram previamente até o dia 25 de novembro. Entendido? Bem, depois o passo 4, né? Até dia 16 de dezembro, vocês aguardam, então, a homologação do processo SEI para iniciar as atividades, tá? Então, vamos lá, passando em revista esses passinhos. A enviar o e-mail aqui para a Congrade, formalizando o interesse. O que vocês vão escrever? O cartão, o nome, o provável orientador e a provável organização, tá? Então, aqui vocês estão indicando o interesse de fazer o estágio obrigatório. Vocês só vão ter isso formalizado depois de todos esses passos dados, tá? Então, você receberá como resposta o formulário de confirmação de matrícula, tá? Que vocês vão preencher, que é aquele próximo passo lá que vocês entregam dia 25 de novembro.
Então, vocês, ó, vão contatar o orientador, definir, né, e confirmar a organização e vão preencher o formulário de confirmação de matrícula, tá? Então, o prazo para entrega do formulário vai ser através de e-mail, tá? E é no dia 25/11. Daí aqui tenho uma observação importante, né? Mas nem sempre a gente consegue cumprir, porque esses períodos assim nem sempre batem, né? Mas aqui a gente sugere que o contato com o professor seja feito sempre depois, né, do período de férias. E então se sugere que o plano de atividades já seja combinado com o professor, né? Então, nesse momento, né? Porque depois vocês vão recortar e copiar e colocar lá no TCE, como eu comentei. Bem, o passo 3, então vocês vão abrir o processo no SEI, tá? Conforme o tutorial, aqui o link disponível, tá? Vocês vão precisar inserir esse TCE, né, preenchido, tá? Aqui tem um modelinho do termo de compromisso. Também vocês precisam inserir esse formulário de declaração do aluno, tá? E depois é aguardar a homologação, tá bem? Bom, vamos lá, algumas dicas, porque no contexto do auge da pandemia, né, a gente teve bastante dificuldade com o preenchimento do TCE e muito retorno dos pedidos de estágio, né? Então, às vezes eles eram simplesmente cancelados, né? E a gente ficava assim, sem ter o que dizer para o aluno, tá? Por erro de preenchimento. Então, assim, olha só, para vocês, para os gestores, né, coordenadores das organizações que vocês vão desenvolver o estágio, para eles realizarem a assinatura eletrônica, eles vão precisar se cadastrar no SEI, tá? E, bom, vocês vão ter que acompanhar, né, esse cadastro e a realização das assinaturas. Gustavo, tu pode me ajudar, mas eu sei que vai uma mensagem, né, da Prograde para para essas pessoas responsáveis pelas organizações, dando passo a passo, né? Sim, eles recebem e-mail automático que tem que ser a informação relevante é ter o nome da pessoa certinho e que ela vai ter que fazer o cadastro dela antes no SEI. Ela tendo esse cadastro aí não é difícil. Se entrarem na tua URGS, tem o passo a passo dos links todos certinhos. E se vocês não lembrarem, mesmo agora, ou quando vocês forem assistir esse vídeo para tentar lembrar exatamente nesse momento como fazer, vocês ligam para nós que a gente vai dar um encaminhamento certinho, como sempre. Tá. E aqui as horas, né, de estágio. Então, assim, recomenda-se que vocês coloquem 60 horas, tá? Então, porque o estágio todo tem 120 horas, né? Mas aqui no TCE vocês vão colocar a carga horária que vocês vão desenvolver lá na organização, tá? Então aqui a gente recomenda que vocês coloquem 60 horas. Os meses, tá? Vai depender então da concentração da carga horária diária, tá? Então, tendo em conta que essa carga semanal não pode passar de 30 horas, tá? Então, por exemplo, se vocês fizerem 6 horas diárias em uma semana de 5 dias, vocês terão realizado as 60 horas em 2 semanas, tá? Não é recomendável, né? A não ser assim que vocês tenham, por exemplo, uma dispensa de um estágio não obrigatório e queiram concentrar, tá? Se vocês quiserem concentrar, essa é uma indicação de carga horária que vocês podem preencher aqui, né? Carga horária, ó, diária e a carga horária semanal, tá? Então, isso aqui tem que estar bem somadinho, tá? Bem planejadinho, porque se tiver algum problema, né, nesse preenchimento aqui, tá? Isso não é aceito e volta, eles simplesmente cancelam o processo de estágio, tá bem? É aqui que deu um monte de problema lá no auge da pandemia, tá bom? A gente não recomenda que vocês façam tão concentrado, tá? Porque a ideia é que vocês possam diluir um pouco, né? Conhecer a organização assim de uma forma um pouco mais lenta, né?
Acho que a qualidade é sempre melhor, mas há essa possibilidade, tá? Daí aqui outra dica, né, daqui a pouco. Se vocês fizerem uma carga diária, né, de 3 horas, então numa semana de 5 dias, vocês já terão realizado as 60 horas em 4 semanas, tá? Em um mês. Aqui é bem interessante. Tá? Daí vocês, já fiz alguns cálculos assim só para que vocês preencham direitinho. Se vocês não forem seguir esses aqui, que não há problema nenhum, só a orientação é que vocês calculem bem certinho para fechar essas 60 horas, tá? Da duração do estágio e que não passe as 30 horas semanais, tá? E daí aqui tem uma outra, né? Possibilidade de fazer 2 horas diárias, uma semana de 5 dias, né? Vocês terão realizado 60 horas em 6 semanas, tá? Então, bom, vocês vão combinar essa dinâmica, né, de como é que vai ser as visitas na organização, visitas presenciais, entrevistas online, né, esse método mix, assim, que a pandemia acabou abrindo, né, a possibilidade com o orientador de vocês, tá? Então, sendo que agora tudo fica lá disponível no Moodle. Tá? A elaboração do relatório, tá? Então eu vou mostrar já para vocês aqui o espaço do Moodle, né? Se eu vou acabar a apresentação, eu já vou compartilhar. Então a ideia é que vocês façam como vocês fazem no TCC, vocês tenham entregas parciais, mas quem vai corrigir, quem vai supervisionar tudo, não é um professor, não sou eu, é o orientador, tá? A ele que cabe atribuir as notas e dar o feedback para vocês, tá bem? Então, a ideia da entrega 1 é que vocês entreguem uma introdução, né? Dizendo, então, qual organização vocês escolheram, né? Quais as razões para a escolha dessa organização, qual vai ser a metodologia de trabalho, quais objetivos vocês pretendem alcançar, né? Então, uma introdução aí com uma página, 2 páginas no máximo, né? Então, desdobrando um pouco mais aquele plano de trabalho que vocês preencheram lá no formulário 2, né? E trazendo já essa metodologia. Olha, eu farei, então, visitas semanais, 3 visitas semanais, né? Meu estágio vai durar, então, tanto tempo, né? Descrevendo, então, fazendo essa introdução, né, ao relatório, tá? A entrega 2, então, referencial teórico, né? A base analítica, que vai servir, então, para entender e para explicar e para produzir, né? Novos processos, novas dinâmicas de trabalho, né? Então, esse referencial teórico. E a entrega 3, o relatório final, tá? Com os elementos descritivos, né? Então, mostrando quem é a organização, né? O que vocês observaram, quais setores, quais fluxos, quais processos, né? Depois trazendo os elementos analíticos, né? Com base no referencial teórico. Aqui a gente também tem uma novidade para vocês, tá? Que a gente vai fazer uma exposição final dos trabalhos de estágio obrigatório, tá? A gente ainda está pensando, pessoal, se isso vai ser em um seminário presencial, assim, numa sala de aula, em que vocês vêm num dia e apresentam, né? Ou se a gente vai fazer daqui a pouco alguns resumos, como se fosse uma feira de iniciação científica, tá? Como a gente tem o Moodle, esse vai ser o nosso espaço de troca de informações, né? Inclusive lá tem o bate-papo, né? Que a gente pode trocar, vocês podem tirar suas dúvidas, a gente pode ficar conversando com vocês, né? Nesse meio tempo. E não agora, porque o Moodle que eu abri, ele é um Moodle hipotético, porque vocês precisam estar primeiro matriculados para depois a gente poder abrir um Moodle da turma de vocês, tá? Mas então todas as informações sobre essa apresentação final, né, estará lá no Moodle, tá? No campo, agora vou parar aqui a apresentação, tá? E vou mostrar o Moodle para vocês. Aqui eu só trouxe, né, que no campo inicial do Moodle, ó, esse repositório com materiais de apoio, né, para formalização do estágio, com alguns regulamentos, modelo de relatório também. E aqui a observação, né, de que essa avaliação vai continuar sob a responsabilidade do orientador. Isso não se tornou uma disciplina, tá?
A gente só está publicizando e organizando o trabalho de estágio obrigatório a partir do Moodle. Deixa eu ver aqui que eu tenho algumas questões. Primeiro eu vou mostrar o Moodle, depois eu abro para questões, tá? Se vocês me permitirem. Guia. mconf. Aqui. Pronto. Você está enxergando? Alguém me responde aqui. Não no bate-papo, falando mesmo. Sim, estamos. Tá. Então tá. Ó, eu falei para vocês que ele é hipotético, tá? Porque a gente pediu uma turma, só que a gente não se deu conta que vocês precisavam estar matriculados primeiro, né? Para vocês estarem aqui. Então, eu acho que nenhum de vocês está aqui, tá? Mas assim que vocês estiverem matriculados, vocês terão acesso ao Moodle específico. Bom, então aqui tem uma explicação, né, sobre esse espaço de reposição de materiais e para trocas, né, para aprimoramento do estágio obrigatório. Aqui o que eu falei para vocês, né, os materiais de apoio ao estágio obrigatório, então o PPC de Administração Pública e Social, o roteiro para o relatório, né, o termo de compromisso. Eu vou incluir também aqui o formulário 2, né, que vocês precisam preencher. E aqui as entregas. Ó, então, com um plano de trabalho, né, entrega 1, a gente vai fazer ao estilo de tarefa, né? Vocês já estão acostumados, então uma tarefa com as orientações e com um modelo também, né? Em todas as entregas. E aqui, né, o nosso último espaço, a organização do seminário, em que a gente vai abrir um fórum, então, né, com as orientações para esse seminário e para que vocês possam ir trocando materiais, possam ir tirando as dúvidas também, tá? Então, isso é a grande novidade, né, do semestre que vem. E como falei para vocês, deixa eu voltar aqui. Como falei para vocês, né, foi algo discutido no nosso grupo, na nossa área de professores, né, e algo que a Congrade, vamos dizer assim, bateu o martelo, né, achando que era um passo importante. Tá, então acabo aqui minha exposição e abro vocês, então, para questões. Prof, acho que tem a primeira do Lucas. Uhum. Ainda não... Que do Adriel eu já mandei o link para ele da validação, tem a gravação que a gente fez no último semestre já. Sim, Lucas, a gente precisa, quando se fala em suspenso, é encerrar o contrato e eventualmente assinar de novo. O que pode ser feito? Pode ser feito eventualmente uma redução de carga horária. E você tem uma carga horária de 30 horas, pode tentar reduzir para 20 por um período específico, para você conseguir encaixar junto o estágio obrigatório. O que mais que pode ser feito nesse contexto? Que é isso, que é essa suspensão, que é encerrar e depois começar novamente, ou essa possibilidade de redução de carga. E também o que ainda não aconteceu, porque as empresas não se mostraram, por um lado, elas não se mostraram acessíveis a isso, e também, eventualmente, o estágio de vocês não estava acontecendo em organizações que não serviam para o nosso estágio obrigatório. É possível fazer a transformação do estágio não obrigatório em estágio obrigatório. Isso é possível. Se a empresa topar, e se a empresa tiver disponibilidade de dar para vocês os acessos necessários para a feitura dos relatórios, é possível fazer dessa forma também. Então, são essas 3 possibilidades. Encerra, depois inicia de novo. Diminui carga horária para que possa incluir a carga horária do estágio obrigatório. Ou fazer uma negociação com a empresa para transformar esse estágio não obrigatório em obrigatório. É isso. Ótimo. Vamos ver aqui que a Laura está digitando. Não quer abrir o microfone, Laura, para facilitar?
Vou respondendo o Lucas enquanto a Vai Laura não abre o respondendo, vai microfone. respondendo. Uhum. Sim, tu pode fazer, Lucas, esse contrato para o estágio obrigatório por um período bastante específico. A professora Luciana acabou de sugerir que não, mas vamos supor que você faça em 2 semanas. É possível, Tá? acho que nesses casos Né? é legítimo, né? Só conversa antes, sempre, isso é muito importante, tá? Eu faço essa piadinha no TCC, mas para o estágio também vale. Tudo tem que ser negociado e acordado com o teu orientador. Isso. Que daqui um pouco, com todo respeito, a gente tem autorizado alguns estágios em empresas que não dialogam bem com o nosso curso, assim, mas que a gente entende a necessidade de trabalho, de remuneração, e por isso, às vezes, fazem estágio em empresas privadas e que tem pouco espaço de diálogo, né? Então, se for assim, provavelmente aí não rola. Mas aí tu pode fazer, Lucas, por exemplo, um aditivo de contrato que transforma o estágio não obrigatório em obrigatório por 2, 3 semanas, e depois faz um outro aditivo, né, retomando esse período do não obrigatório. A professora Luciana já respondeu para a Laura que sim. Uhum. Entendeu, Laura? Tu pode fazer o que for de horas semanais, desde que sejam atendidas 60 horas em 6 meses. É isso mesmo. No período, né, de entrega, então, do estágio. E um truque para vocês, tá? Esse até vai ficar gravado, e como a gente ainda está gravando, eu vou dizer para os colegas de vocês que morram de inveja, tá? Porque tem um truquezinho esse semestre que é o seguinte, vai ter recesso. Ali entre o Natal e o Ano Novo, ali param as aulas, e essas aulas voltam apenas no dia 16 de janeiro. Tá? Vocês podem continuar estagiando nesse período. Então, vocês, excepcionalmente, têm 3 semanas a mais do que os demais colegas de vocês. Então, quem estiver vendo esse vídeo já para outro semestre, morram de inveja que só os 2022-2 que estão fazendo estágio que têm essa oportunidade. E a Jéssica pergunta se a lista de vagas que eu passei nos slides, né, se isso tem em algum lugar. Isso sempre a gente atualiza todo semestre lá na página, né, Gustavo? Isso, devolveremos. É que hoje a Daiane estava arrumando para deixar bonitão aí a apresentação. Aí, além do vídeo, nós vamos colocar essa mesma apresentação lá, incluindo essas vagas que estão disponíveis. Isso aí. E daí, pessoal, aquilo que eu falei vale muito, né? Eu sei que para vocês a maioria trabalha, vocês, né, não estão brincando, né? E que, claro, ter essa lista de organizações e de professores facilita, né? Mas não deixem de ir atrás de alguma organização, de algum tema que vocês gostariam de conhecer e tudo, por conta da comodidade, né? Se vocês têm interesse, né, em abrir outros campos com outras organizações, né, é mais do que incentivado que vocês, né, vão atrás disso. E daí busquem os orientadores, todos os professores, né, do nosso curso são orientadores de estágio obrigatório, tá? Ali naquela lista estão aqueles que já têm algumas organizações, né, mais acertadas, mais abertas, tá? Lucas, assim, ó, por incrível que pareça, talvez, mas para o estágio obrigatório, a empresa não precisa ter convênio com a URGS. Ela só precisa ter convênio com a URGS para o não obrigatório. Talvez um dos motivos, na verdade, os motivos são 2, tá? E não tem por que a gente não dizê-los, mesmo que fique gravado. Né? Mas os motivos são 2. Estágio obrigatório, quem paga o seguro somos nós, URGS. Então, não é a empresa. Então, por isso, ela nem precisa fazer parceria conosco. E segundo, que é uma possibilidade de aumentar o leque para os estudantes, né? Que às vezes eu estava fazendo a conta ali, tem 23 vagas de estágio naquele quadro ali. Tá? Se todo mundo fizer, ali se forem só os 16 que estiveram na reunião aqui, tirando a professora Luciana e eu, se forem só os 14, está resolvido, mas a gente sabe que tem alguns colegas de vocês que, por um motivo ou outro, hoje não conseguiram participar da nossa reunião, né? Então, se forem 25 alunos, por exemplo, já estão faltando 2 vagas. Então, por isso, vocês podem cadastrar sim. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Vou compartilhar minha tela. É só preencher o TCE, viu, Lucas? E daí eu vou compartilhar aqui com vocês, para vocês darem uma olhadinha nisso aqui. Olha só.
Então, o que o concedente, né, tem que fazer? Ó, vocês precisam da razão social, o nome, né, o CNPJ da organização, o nome do representante legal, né, o cargo do representante, o endereço, tudo direitinho aqui, né? Depois vocês precisam preencher aqui os dados de vocês e o agente de integração, tá? Se houver. Depois tem os dados do supervisor. Deixa eu só ver que o agente de integração não é o supervisor. É, né? Não necessariamente. Boa parte dos estágios, inclusive obrigatório, via de regra, não tem agente de integração. É direto com a empresa. E aí a empresa é que tem o supervisor. Tá, onde é que tinha aquele espaço para o supervisor? Ah, aqui, ó, supervisor. Tá, eu querendo ensinar e perguntando. Muito bonito. Mas daí aqui, então, tem aquela partezinha chata que eu falei para vocês, né? O preenchimento da carga horária, que é super importante. E aqui, ó, o supervisor do estágio, tá? Que é a pessoa que vai acompanhar a realização do estágio de vocês lá na organização. Tá? Então, nome, formação, experiência na área, o cargo, função, registro profissional, se existir, né? E aqui o nome do professor orientador da URGS. Tá? Então, aqui está o espaço para preencher os dados desse supervisor. Então, é isso que precisa. E olha aqui, ó. Então, para formalizar, viu, Lucas, é só isso. E daí o plano de atividades, tá? Que foi o que a gente desdobrou naquele formulário 2, tá? Nome do estagiário, cartão, curso, local do estágio, agente de integração, né? Se houver, geralmente não existe, período do estágio, renovação aqui não precisa, tá? Justificativa do estagiário, a escolha do estágio, atividades, atribuições que serão... Atribuições não, né? Atividades que serão desempenhadas. Metodologia, tá? Isso aqui precisa ficar também bem preenchidinho. Mas como vocês já vão ter preenchido o formulário 2, a gente não vai ter problema com essa parte. Porque isso aqui, gente, inicialmente dava muito problema também, né, Gustavo? Às vezes vinha preenchido assim, com uma linha, né? Então, não. Precisa ser um plano de trabalho sério, tá? Perguntas ali, prof, da Isabela sobre a empresa tem que ser pública ou organização social, se não pode ser empresa privada. Essas são as perguntas dela. Não. Estágio obrigatório em administração pública, né? A coisa principal que seja realizada, né, numa empresa, numa organização do campo, né, público, seja ela da administração direta, indireta, né, ONGs, desde que tenha CNPJ, porque precisa, né, vocês precisam ali preencher, dar conta de preencher todos aqueles elementos do TCE, como eu mostrei. Então, ONGs, organizações da sociedade civil, tá? Alguns alunos já vieram assim, eu fiz parte de uma ação lá solidária para entregar comidas à população de rua e não sei o quê. Super bacana, tenho certeza que a experiência deve ter sido muito enriquecedora, tanto do ponto de vista, né, do que vocês vão desenvolver futuramente, como, né, como pessoa mesmo. Só que se não existe um CNPJ, se não tem uma formalização, se essa organização não tem uma formalização, infelizmente a gente não pode aceitar, tá? Então, precisa ser do campo público, gente, né? Ou relacionado às organizações da sociedade civil, tá? Tá, aqui tem a pergunta do Adriel, que eu não tenho certeza que eu tenho entendido direito, Adriel. Se só pode cadastrar se for setor público, eu não entendi exatamente a tua pergunta. Mas no caso... Era a mesma que a da Isabela, na verdade. Tá, então, não, privado não resolvido. Pode. E se for, por exemplo, um instituto, pode, né? Só que nem no meu caso... tem que ter essa vocação pública, gente. Não adianta vir... entende? Não adianta vir assim, tem uma organização que mais ou menos não tem que ter relação, né? Porque tem uma finalidade pedagógica. Agora não é mais uma finalidade de colaborar com ganhos, né, financeiros e nada disso. É uma finalidade pedagógica. Então tem que ter
essa vocação, né, do setor público ou das organizações da sociedade civil. A Jéssica pergunta, ela trabalha no Sicredi, que é uma cooperativa, né, se ela poderia realizar o estágio dentro do trabalho. Eu lembro, na época ainda do professor Diogo, que a gente pedia, se fosse possível, que pelo menos a pessoa conseguisse trocar de setor. Isso. E a gente tem como exemplo aqui na secretaria da escola, a gente tem uma colega que se formou em APS aqui conosco, e ela trabalhava na gerência administrativa e foi fazer o estágio no financeiro. Me parece que é a mesma lógica. É isso, prof? Isso. Ou vocês mudaram e eu estou falando bobagem para ficar Não, gravado para todo mundo? é isso mesmo, Gustavo. Segue essa lógica aí. É isso mesmo. Professora, no caso do instituto, por exemplo, onde eu trabalho, que é na Renner, tem o Instituto Renner, que eu já vi, que é entra na organização pública, ali nas classificações, porém, o meu estágio CNPJ é do grupo geral, né, onde abrange todas as empresas do grupo e o instituto. Precisa trocar o CNPJ igual? Pois é, o Instituto Renner, mas se trata de uma empresa privada, né? Qual é O instituto não, no caso, né? É que são vários CNPJs, né, dentro do grupo. o Instituto Renner, ele tem qual tarefa no setor público ou nas Já te organizações? digo, só um minuto. Tá. É só porque eu não sei mesmo, né? É que fala Sim, Renner, sim. é Eu uma. acho, prof. E Adriel, não quero cortar o papo de ninguém, mas como nós estamos gravando aqui para depois a galera ver, como acho que está muito específico, a gente pode Vamos. depois até de repente ficar uns minutos além ou fazer um agendamento com o Adriel, ele vem aqui, que a gente conversa e fica mais fácil. Isso, ótimo, pode ser. Porque daí a gente encerra a gravação É agora. que tem outras pessoas que eu conheço que têm essa mesma dúvida. Acho que é interessante a gente gravar as dúvidas e as perguntas de todo mundo, porque isso enquadra em muitos casos, mas tranquilo também. Eu acho que a gente precisaria ver também, examinar esse caso, sabe, Adriel? Não sei se eu sei te dar a resposta agora de imediato. Teríamos que ver. Mais alguém, gente? Então, acho que dá